Shalom, shalom, que a paz do Eterno vos abençoe. Estamos aqui, Comunidade Yahushua Brasil, passando para desejar para vocês um ótimo dia, que a paz do Eterno vos alcance e vos abençoe onde quer que vocês estejam, amém? Tema muito importante hoje é o seguinte: será, que os cristãos, que se intitulam cristãos hoje, eles devem guardar a Torá ou não? A lei do Eterno foi pregada na cruz, junto com o Mashiach, Muitos dizem que sim, que a lei foi pregada na cruz junto com Yahushua. E outros dizem que não, que a lei divina ela é perpétua, ela é para sempre. Bom, esse é um tema muito interessante, nós vamos fazer uma explanação, mediante a textos bíblicos, tá? É um texto muito bacana, porque pode ser que você tenha lido e não tenha se deparado, com essa situação. Nós temos aí nós temos um QR Code, tá? Tá aqui no canto em cima, tá? Você pode escanear e ir ao nosso site na área de estudos e baixar esse estudo lá, tá bom? Em PDF, para que você possa estudar no conforto de sua casa. Bom, será que nós devemos guardar a Torá ou não? Já era, não devemos guardar mais nada e agora é só ter fé e tudo vai. Vamos ver agora, tá? Uma coisa muito interessante que eu quero falar para vocês é que não existia Novo Testamento, tá? Até o século III. Existiam as cartas dos apóstolos, existiam, a carta daqueles discípulos até dos apóstolos, mas não existia um cânon como a gente tem hoje. O que é o cânon? É uma Bíblia, como a gente tem hoje em formato de livro, tá? A gente tinha cartas que eram distribuídas ali, na comunidade nos primeiros séculos. Uma coisa muito interessante da gente saber é que o primeiro evangelho, a primeira carta, ela foi escrita aproximadamente, tá? Aproximadamente 90 anos depois de Cristo. 90 anos depois de Cristo, ou seja, antes disso não havia cartas como a gente tem hoje. Tá bom? Todos os estudiosos já chegaram a essa conclusão. É de aproximadamente, tá? Aproximadamente 90 depois de Cristo. Inclusive as cartas de Paulo são mais velhas do que os próprios evangelhos. Você vê que interessante, Sabedor disso, de que não havia Novo Testamento, Yahushua não leu o Novo Testamento. Se alguém te pregou isso, falou isso para ti, é mentira. Isso aí não tem cabimento. Não existe, tá bom? Yahushua não leu Novo Testamento. Não existia, tá bom? Agora, se não existia Novo Testamento, como entender, tá? Como entender o contexto de João capítulo 5, versículo 39. João capítulo 5, versículo 39 vai nos dizer o seguinte: Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunha de mim. E Yahushua está dizendo aqui, que eles examinavam criteriosamente as Escrituras e julgavam nelas ter a vida eterna. Que escrituras eram essas se não existia o Novo Testamento? Que escritura é essa que Yahushua está trazendo aqui e nos dizendo, que dão testemunha dele? O que é que dava testemunha dele se não tinha o Novo Testamento? Era a Torá, amados. A Torá inteira fala do Mashiach, tá bom? E vou mostrar para vocês aqui. Ele diz no mesmo versículo, em João 5,39, Vós examinais criteriosamente as Escrituras e julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunhas acerca de mim. Quem fala isso é Yahushua. Todavia, vós não quereis vir a mim para terdes a vida. Ou seja, eles julgavam, ter no Velho Testamento, na Torá, a vida eterna. Isso quem está dizendo é o próprio Mashiach, tá? Não caia nessa de que ele estava falando de Novo Testamento aqui, porque isso não existia, isso nunca existiu. Isso veio existir a partir do terceiro século, ali, com a junção do cânon por Atanásio de Alexandria, tá bom? Nós temos muitos estudos sobre isso. Inclusive eu sou tradutor bíblico, estou dizendo para vocês coisas que eu sei, tá bom? Então,
Yahushua disse para eles que eles estudavam criteriosamente a Torá, tá? Agora, olha que interessante o que eu vou ler para vocês aqui, né? Porque a Torá, quer dizer, ela é totalmente sobre Yahushua. Olha o que nos diz em João 5, 46 ao 47. Pois, se vós acrediteis em Moisés, vós acrediteis em mim, pois ele escreveu sobre mim, mas vós não acrediteis em seus escritos. Mas se vós não acrediteis em seus escritos, como acrediteis em minhas palavras? Aqui nós vemos Yahushua dizendo claramente que Moshe escreveu sobre ele, e Moshe escreveu a Torá. Nós temos que entender claramente que a Torá, ela deve ser lida sim, era lida nos primeiros séculos, inclusive por Yahushua, que citou diversas passagens do Velho Testamento. Oxe, vamos ver isso aqui, João 5, do 46 ao 47. Pois se vós acrediteis em Moshe, se vós acrediteis em Moisés, vós acrediteis em mim, porque ele escreveu sobre mim, Yahushua está dizendo. Claramente em João capítulo 5, Yahushua diz que Moshe escreveu sobre ele a Torá completa. E mais ainda, ele diz o seguinte, mas se vós não acrediteis em seus escritos, como acrediteis em minhas palavras? Se vocês não acreditam na Torá, vocês não acreditam na palavra de Yahushua. Por mais que o contexto aqui é um contexto judaico, ele estava falando ali com os judeus, mas serve para os dias de hoje, porque nós temos o mesmo problema. A Torá está sendo deixada de lado, estão colocando a lei do Eterno como inútil, estão pregando a lei do Eterno na cruz. Existe uma passagem que, inclusive, eu já li aqui, está sobre a lei, sobre o entendimento de ser salvo pela lei. Nós não somos salvos pela lei, é impossível ser salvo pela lei, então é isso que Paulo traz na carta de Gálatas, quando ele diz que o fim da lei é Cristo. Quando Paulo diz que o fim da lei é Cristo, ele está dizendo que a condenação final da lei é Cristo. Foi salvo, foi pago na cruz, mas a Torá ainda permanece, ok? Vocês vão ver isso. Então, como nós temos Yahushua mesmo dizendo que quem não crê nos escritos de Moisés não crê nele, eu tenho que dizer a vocês que se você não crê na Torá, você não crê no Mashiach, porque a Torá é o Mashiach. A Torá fala de Yahushua e fala do Mashiach. Tá? Moisés foi quem escreveu as instruções, né, de Yahu contidas na Torá. Ao longo de seus escritos, há dicas proféticas sobre o Messias, que mais tarde é revelado no Novo Testamento como Yahushua. De fato, o próprio nome do Messias é mencionado na Torá. O próprio nome do Mashiach é mencionado na Torá. Quando nós lemos Êxodo, capítulo 15, versículo 2, diz o seguinte: o Senhor é minha força e meu cântico, e ele se tornou a minha salvação. Muito interessante. Então eu vou me ater só naquele versículo anterior, porque eu tenho esse estudo, tá, amados irmãos? Está na comunidade Yahushua em nosso site, tá? Nosso site está aqui, ó, nesse canto superior. Escaneia com o teu celular, você vai direto para a nossa página e você vai na área Estudos. Na área Estudos, você vai ter a oportunidade de baixar os nossos estudos que a gente explana aqui, tá? Na nossa TV, para que você faça o download e estude com calma na sua casa, com sua escritura do lado, fazendo assim um paralelo e um estudo para que você possa compreender, tá bom? Então, o que nós tiramos de proveito do estudo de hoje é o seguinte: toda a Torá fala de Yahushua. Nós devemos sim, amados irmãos, estar de acordo com as leis do Eterno. As leis do Eterno é perpétua. Yahushua disse que ele não veio revogar a lei, mas veio cumprir e dar sentido à lei. O que Yahushua fez, na verdade, foi dar sentido à lei que estava sem sentido. E os Yahudins, os judeus da época, estavam interpretando equivocadamente muitos parâmetros da lei. Yahushua trouxe esse sentido. Mas a lei, ela é boa, perfeita e agradável. Tá? A lei não salva. A lei não salva. Tá? Isso aí a gente quer deixar claro. Então, para que nós guardamos a lei?
Nós guardamos a lei para ser salvo? Não. Nós guardamos a lei porque somos salvos. Porque nós mostramos, quando nós refletimos o caráter do Pai, nós refletimos as leis do Eterno. Quando nós cumprimos as leis do Eterno, nós estamos de acordo com o caráter do Divino. Eu não cumpro a lei para ser salvo, eu cumpro a lei para me parecer com o meu Pai Celestial. Para me tornar parecido com o Pai, eu preciso estar de acordo com as leis do Eterno. Amém, amados? Então, Yahushua é a Torá. Ele diz claramente que Moshe escreveu sobre ele, e aquele que não crê nos escritos de Moshe não crê no Mashiach. Espero que você tenha compreendido, tá? Não caia nessa cilada de Satanás que vem, né, há 2000 anos tombando todos os escritos do Eterno com esses falsos ensinos de que a lei do Eterno foi pregada na cruz, tirando todo o sentido, onde o Eterno diz que a sua lei é perpétua, e Yahushua diz que passará os céus e a terra, mas um tio sequer irá passar sem que tudo seja cumprido. Amém? Que a paz do Eterno vos abençoe, comunidade Yahushua Brasil. Shalom, shalom a todos.